José Genuíno, como está você? Tudo bem? Eu estou acompanhando aqui o diálogo do Plínio, queria agradecer as referências do Plínio e me colocar à sua disposição, Mauro, juntamente com a Rebeca. Olha, Genuíno, ontem, depois do discurso do Lira, eu senti um clima muito pesado de grande preocupação aí nas chamadas forças democráticas, né? Em que pese os ministros Rui Costa e Pimenta e algumas lideranças do governo dizerem que não tudo normal, que não teve nada demais. O Pimenta chegou a dizer, não, os discursos foram todos muito bons e tal. Mas um clima de grande preocupação, e me preocupou ainda mais o fato de que só o Lindbergh reagiu. Só o Lindbergh reagiu. Posso estar enganado. Janino, você não acha que esse discurso do Lira marca um novo momento no cenário político? Eu acho grave, é um novo momento, e aquele discurso ontem, tentando atingir o governo, colocando o Padilha como bode expiatório e colocando as emendas do orçamento, que o Lula vetou corretamente, como uma espécie de chantagem política, se enquadra dentro de um contexto de acirramento da disputa política. O Lira ele está sendo incensado pela mídia tradicional, os grandes jornalões que pegam o governo, tentam atingir o governo, ora com a questão da Transparência Brasil, ora atinge o STF, ora atinge com esse problema da Petrobras, ora atinge criando uma oposição à neoindustrialização, ora critica a eficiência do governo para criar uma situação de constrangimento político. E o Lira ele passa a ser um instrumento dessa grande mídia corporativa. E ele, ao colocar essas questões, como ele colocou ontem, o Lindbergh tem razão. Qual é o tipo de acordo? Quais são os itens desse acordo? O que consta em relação às emendas de comissão com data para ser liberada antes da campanha eleitoral? O que existe de concreto na relação com o Poder Executivo? Por outro lado, o parlamento, através do Rodrigo Pacheco, ele coloca duas pautas que, no meu modo de entender, aumenta as dificuldades, que é colocar o enfrentamento do Supremo via a questão do mandato e a discussão da reeleição. O pano de fundo dessa questão, Mauro, é uma institucionalidade capenga, uma institucionalidade precária, uma institucionalidade que nós herdamos do golpe de 2016, que piorou muito os elementos dessa institucionalidade, e eu acho que os caminhos que o governo construiu precisam ser revisitados, revisto. Por exemplo, eu acho que, diante dessa radicalização, tem que organizar um polo governista para responder a essas provocações, um polo à esquerda dentro do parlamento. PT, PSOL, PCdoB, PSB, Rede, PV, PDT, enfim, nós temos que formar um polo de polarização, porque numa situação como essa, só o Lindbergh se manifestou. Eu acho que as lideranças desses partidos tinham que ter se manifestado. Segundo, eu acho que o Lula deveria intensificar o diálogo dele com a população, com o povo, e começar a colocar na pauta temas relacionados com a vida e com os direitos do povo. Como ele está colocando essa questão da renda no discurso enviado no discurso enviado ao Congresso Nacional, né? A mensagem enviada ao Congresso Nacional, eu acho que é importante. Colocar a questão do emprego, a questão da renda e do salário como elementos importantes. Porque para enfrentar essa direita que quer encurralar o governo, ora com a pauta neoliberal, ora com a chantagem do Congresso Nacional, nós só podemos quebrar essa camisa de força, romper, se o Lula, com o seu prestígio, com a sua força, dialogar com a sociedade. Eu acho que ele dialoga bem, tem legitimidade, mas ele não pode fazer isso sozinho. Tem que haver uma rearrumação política do governo e da atuação das bancadas de esquerda no Congresso Nacional. O Lira quer levar essa situação a um certo impasse político, porque ele tem diante dele
a questão da sucessão em 2025. Ele tem diante dele as candidaturas que não está chegando a um acordo de uma só. Parece que tem 2 ou 3 candidaturas viáveis. E ele quer, vamos dizer assim, um acordo prévio com o governo. O Lira só faz acordo com a força. E a esquerda tem que aprender. Podemos fazer acordo com o Lira com força e não sem polarizar. Eu acho que o governo tem que fazer um debate qualificado sobre essa nova conjuntura. Eu acho que em 2024 vai se desenhar uma nova conjuntura política, até porque é o ano eleitoral. Genuíno. Uma questão me parece interessante, é assim, o que me parece interessante é essa sinalização do Lira de que, se me encher o saco, eu vou me juntar com a extrema-direita, eu faço maioria aqui, eu vou para cima do Lula e derrubo o governo Lula. Né? É uma reedição, me parece, ainda mais perversa e competente do que foi o Eduardo Cunha. Eduardo você traz uma Cunha, é a tática Eduardo Cunha. É tática de Eduardo Cunha. E é interessante, é bom lembrar que a chamada mídia liberal incensava, elogiava o Eduardo Cunha. Ela só passou a criticar o Eduardo Cunha depois. No processo da derrubada da Dilma, ela foi aliada do Eduardo Cunha e tinha palavras de elogios para ele, como ela faz com o Lira, que é um cara mais sofisticado, né? Menos grosseiro, vai lá nas reuniões do Grupo Esfera, está sempre dialogando, né? Então, é confortável para a Globo, Folha e tudo, fechar aliança com ele, né? Eu concordo contigo, Mauro. E o Lira é usado primeiro para enfraquecer o governo, criando essas dificuldades e apresenta o Lula como um governo que não está sendo eficiente para atingir a imagem do Lula. Porque a imagem política do Lula é um elemento central desse modelo de governabilidade tensionada. Segundo, o Lira faz acordo na pauta. A questão da pauta, na hora que mexe com questões do neoliberalismo, em relação a privatizações, em relação ao sistema financeiro, em relação ao teto de gasto, ele faz acordo. Terceiro, ele procura fazer uma condução da Câmara dos Deputados para com o pé na grande mídia, a mídia o incensa, e, ao mesmo tempo, atacando e chutando alguns elementos, alguns companheiros do governo. Eu acho que é um movimento político. Ele não tem essa força toda que está brandindo, ele não tem. Eu acho que nós temos que relativizar. Eu acho que, mesmo que o governo tenha algumas derrotas, tem que peitar, tem que polarizar, porque senão a gente vai ficar, vamos dizer assim, cabrestado, condicionado pelo Lira. E o que a extrema-direita quer? Enfraquecer o governo, diminuir a pauta popular do governo, desgastar o governo, e aí eles aparecem como alternativa na eleição de 2024, e aí se antecipando a eleição de 2026. O que está em jogo, Mauro, é o debate de projeto. Nós vamos viabilizar um projeto estratégico, democrático, popular, soberano, para dar rumo ao país, ou vamos ficar nesse rame-rame nas entranhas do modelo neoliberal? É isso. Eu acho que nós vamos ter que discutir melhor essa questão e politizar esse modelo de governabilidade. Eu sempre falei que era necessário uma governabilidade que polarizasse, que tensionasse. E eu acho que não é romper a corda, mas é tensionar. O Lira faz isso, ele tensiona, ele paga para ver. Agora, a bancada nossa também tem que tensionar e pagar para ver. E aí vai se dar a negociação. Nós temos que explicitar para o povo o que está em jogo. Por exemplo, o Lula está correto em dizer quais os programas sociais que ele viabiliza com o veto a essas emendas impositivas de comissão, porque aí mexe com os interesses do povo, com os interesses populares. Eu acho que tem que fazer isso. Por outro lado, nós temos que fazer uma espécie de concertação popular, Mauro. Chamar todos os movimentos, todas essas lideranças para um diálogo positivo com o governo, para um diálogo concreto, para um diálogo, não é ir para o governo, é um diálogo em relação às iniciativas, ao respaldo e o apoio do governo com tais e tais e tais condições. Rebeca. Boa. Genuíno, bom dia, querido. Muito bom estar aqui com você. Bom dia, Rebeca. Bom dia.
Nós noticiamos mais cedo aqui também, ainda sobre esse caso, né, que o PSB, que é o partido também de Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, deixou o bloco de Lira em meio a essas rusgas do presidente da Câmara com o governo, né? Vocês estavam comentando aqui, o Lira levou o tom, né, assim como ele tem feito desde o ano passado, desde sempre, contra o governo, contra o Padilha, pedindo a cabeça do Padilha e tudo mais. E aí gostaria de um olhar seu também para esse desligamento do PSB, tanto por ter feito isso só agora, né, mesmo diante de todos os ataques do Lira o ano passado, só fez isso agora, e o que esse movimento representa, então, para esse ano vigente, né? Esse que O está que na está foto, por né? trás, Rebeca, dessa questão é a expectativa de poder. Oi, Mauro, peraí. O Lira não é mais essa expectativa de poder, tendo em vista a sucessão em 2005, ele só tem um ano na presidência da Câmara. E, ao mesmo tempo, quando um partido, mesmo pequeno, como o PSB, sai do bloco, ele sente isso como um enfraquecimento. Essa maneira oligárquica de conduzir o parlamento é arrogante, quer tudo. Faz chantagem, faz ameaça. E eu acho que ele está diante desse problema. Começa a haver uma movimentação em torno de outras alternativas para presidir a Câmara. E aí ele sabe que como é que ele vai ficar. Ele quer fazer o sucessor para continuar reinando na Câmara dos Deputados. E aí ele voltará para a eleição, porque ele tem a eleição de 2026 para o Senado. Ele vai ser candidato ao Senado, só que ele vai ter que enfrentar o grupo do Renan Calheiros. Portanto, o Lira está, vamos dizer, propagando uma força que, na verdade, ele quer diminuir certas fragilidades. Eu acho que o governo tem que ser claro, ser firme, não dá para aceitar, por exemplo, o que ele está pleiteando, o que ele está cobrando do governo. Eu acho que essa relação tem que ser mais clara, politizada, de enfrentamento. E eu acho que o que está faltando no Congresso Nacional, particularmente na Câmara, é um polo, é um bloco de deputados e deputadas afinadas com o governo diante das exigências, diante da pauta do povo, diante do que tem que enfrentar nesse momento. Então, por exemplo, a questão das investigações sobre a BIM paralela, a questão, por exemplo, dos processos contra o inominável, porque atinge parte da base dele na Câmara, o inelegível, e atinge diretamente o Lira. A questão, por exemplo, dessa decisão do TOF, que é uma decisão correta em relação à transparência internacional. Isso atinge a grande mídia, que fez coro com essa ONG. Isso atinge. Eu acho que o governo tem que pegar certas pautas que botam o governo numa situação de ofensiva política. Não é de chutar o balde, mas é de um discurso que a gente não poder ficar parado. E eu acho que, além das iniciativas da comunicação do governo, é necessário a gente tomar algumas, vamos dizer assim, posições políticas que facilite o diálogo do governo com a população. Nós temos que colocar nessa agenda o povo. Se a gente não colocar o povo nessa agenda, a gente fica enfraquecido só nos meandros do labirinto. Esses meandros do labirinto nós temos que sair por cima. Sair por cima é indicar claramente a agenda do povo, a pauta do povo, que o governo tem compromisso com isso. Até porque nós temos um ano de eleição. E, além do mais, nós temos que garantir aquilo que é fundamental. Por que a grande mídia está batendo duro na neoindustrialização? Porque ela tem uma visão colonialista, uma visão entreguista. Então, nós temos que politizar o debate sobre a neoindustrialização do país, tá certo? O papel dos bancos públicos, o papel do BNDES. Esse é o debate de conteúdo. Está faltando ao governo uma agenda de debate político, de debate politizado, que é a maneira da gente sair desse, vamos dizer assim, desse labirinto que o Lira tenta colocar o governo. Essa é uma questão interessante, né? Porque no próprio discurso dele, isso que você traz, né, de 2025, ele falou, ó, não achem que esta mesa diretora, ele não fala dele, vai se enfraquecer por conta da mudança de 2025. Nós vamos continuar forte. Ou seja, ele meio que ele acusa o golpe ali, né? Ele fala, ó, não é porque vai acabar meu mandato no final do ano que eu tô fraco. Eu não sou, como dizem lá os
na política dos Estados Unidos se diz pato manco, né? Meu poder não está caindo, não. Eu vou mostrar esse ano que eu mando e mando muito. O candidato dele, neste momento, à sucessão, é o Elmar Nascimento, que é o líder do União Brasil na Bahia, é o segundo homem mais forte do Centrão, no Congresso Nacional, divide ali a segunda posição com alguns outros. Inclusive, ele não esteve na abertura do ano do Judiciário, porque foi para João Pessoa para um jantar para a campanha do Elmar Nascimento para a sucessão dele. Aparentemente, há um acordo entre ele e o Elmar Nascimento. O Elmar vai para a presidência da Câmara e coloca o Lira na presidência da Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais poderosa, mais importante em ambas as casas, não é? Mas tem lá essa comissão, Mauro, essa comissão que o Eduardo Cunha pleiteou e presidiu antes de ir para a liderança do MDB, antes de ir para a presidência da Câmara. E teve um pequeno atrito quando a Bahia, o PT da Bahia, a bancada da Bahia, no início da montagem do governo, não aceitou a indicação do União Brasil, que era o Elmar. Você se lembra que teve um arranhão na negociação com o Lira. Por outro lado, o Lula fez um elogio ao representante do Podemos. Estava lá em Santos e não estava o Lira. Ele fez um elogio e ele retribuiu esse elogio ao Lula, que é também um dos candidatos, né? O Marcos Pereira. O Marcos Pereira. E, evidentemente, começa a circular outras articulações. Toda vez que tem uma substituição na Câmara ou no Senado que não é consensual, acirra a disputa, acirra os ânimos e as facadas começam a aparecer. Portanto, eu acho que o governo Lula tem que ter muita firmeza para não se dobrar, não precipitar nada de apoio a esse bloco em torno do Elmar, também não ser arrogante de não aceitar conversar, ele empurrar isso com mais cautela, diferente do que houve quando o Lula ganhou, que rapidamente o PT defendeu o apoio ao Lira com a eleição de presidente da Câmara. Eu acho que o governo tem alguns elementos para fazer parte desse jogo político complexo.